Professora, bom dia. Bom dia, Patrícia. Professora, como é que surgiu a ideia de vocês criaram um portal ou melhoraram um portal que a polícia já tinha? Conta pra gente. Então, nós criamos um novo portal, né? E trata-se assim, de uma parceria entre o IFES e a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, mais especificamente com a Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa. Então, nós contamos com o apoio da delegada doutora Milena Girelli, dos policiais Maranei, Renilton e Aline. O projeto ele é fruto de uma iniciação científica que começou em setembro de 2025. Então, por ser uma iniciação científica, possui uma importante vertente tecnológica voltada à aplicação prática dos conhecimentos desenvolvidos no ambiente acadêmico, para atender às demandas e necessidades da sociedade, mas também o projeto apresenta uma dimensão científica, né, porque promove a produção de conhecimento de pesquisa. O que a IA foi programada para fazer, para identificar? Como é que ela entende uma denúncia escrita por uma pessoa? Então, o intuito do projeto foi desenvolver esse portal web responsivo, né, capaz de funcionar em vários dispositivos, e ele é dotado também de recursos de acessibilidade para garantir que as pessoas com diferentes necessidades possam utilizar o sistema de forma inclusiva. E essa solução tem como objetivo apoiar a gestão de denúncias de violência contra pessoas idosas e promover a inclusão digital desse público. E ele é voltado, ele tem dois módulos principais. O módulo de prevenção a maus tratos e o módulo de registro de acompanhamento. Aí no módulo de prevenção a maus tratos, nós temos aí orientações detalhadas sobre como lidar com as situações de maus tratos, né, incluindo informações, como registrar a ocorrência, como notificar as autoridades competentes. E no caso do módulo de registro, acompanhamento de denúncia, que vem a questão da inteligência artificial, né? Esse módulo ele foi desenvolvido para apoiar o registro e a gestão, porque as ocorrências, elas podem ser registradas diretamente na polícia quando acontece o problema, a pessoa procura a delegacia e faz o registro, ou a denúncia ela pode chegar a partir de diferentes canais, como o Disque 100, o Ministério Público, CREA, Secretaria de Segurança Pública, e essa denúncia chega por e-mail. Então, o desafio identificado no processo de atendimento é essa fragmentação das informações que chegam de diversas, múltiplas fontes, diferentes canais. E essa falta de padronização que dificulta, né, o tratamento dos dados. Então, quando a pessoa chega para registrar a ocorrência, esse registro acontece por meio de uma planilha. Hoje, atualmente, é uma planilha do Excel. Além desses registros chegarem de diversos órgãos por e-mail, e isso acaba incorrendo em algum erro, né? Esse é o problema. E para enfrentar esse problema, fica mais difícil até de fazer as estatísticas, né? Chegando por vários canais sem conseguir unificar todos num ponto só, né? Exatamente. Aí o sistema de técnicas de inteligência é capaz de integrar esses dados de diversos canais. Dessa forma, é possível consolidar essas informações. E a polícia tem a opção também de identificar registros relacionados à mesma vítima, né? Detectar casos de reincidência, recuperar o histórico completo do atendimento. Isso a IA vai agilizar para a polícia. A IA agiliza, porque ela vai detectar esses dados de diferentes canais e vai integrar dentro da base de dados. E com isso possibilita dados estratégicos para a polícia. Esses dados permitem monitorar os índices de violência contra a pessoa idosa, identificar padrões de ocorrência, regiões com maior incidência de casos, né? E formular planejamento de ações, formular políticas públicas efetivas, educacionais. Então, esses dados vêm ajudar nesse sentido. A ferramenta IA, ela acaba aprendendo com os dados e informações que são inseridos nela, professora?
Por enquanto, a gente não tem esse recurso, isso é um desdobramento do projeto. O que a IA faz é identificar esses dados que estão dispersos em diferentes canais e consolidar dentro da base de dados. E com isso, a polícia consegue fazer links entre as denúncias. Se houve uma ocorrência repetida, ela consegue fazer todo um link temporal e detectar casos de reincidência e recuperar esses dados. E com isso fazer os planejamentos gerenciais. A IA, ela consegue, nesse processo, identificar padrão de violência? Então, isso que a gente está querendo fazer, criar um dashboard, né? Esse é o outro desdobramento. A gente está buscando fomento, a gente criou o projeto com o fim de eliminar essa questão de fragmentação das fontes de dados. Esse foi o foco do projeto, né? Porque a polícia, como ela possui diversos canais, né? Como Disque 100, Ministério Público recebe diversos canais, essa heterogeneidade que amplia essa complexidade da gestão, o intuito no desdobramento do projeto é fazer esse dashboard, né? Essa segunda etapa e buscar fomento junto à FAPES para criar essa classificação, porque por enquanto o projeto ele agiliza a questão da consulta, ele agiliza a questão de consolidar esses dados de forma rápida, porque hoje existe aí uma questão de cada ano, né, que passa, a gente recebe mais e mais dados, e isso vem ampliando. O próprio censo demográfico revelou que existe uma projeção grande, né, do aumento da população idosa, vai ser 25% maior do que a proporção de crianças. Então a gente já tem uma questão aí de crescimento expressivo na questão de dados. Então isso vem agilizar na questão de consolidação dos dados. E a próxima etapa do projeto é a questão do dashboard, criar a questão de conseguir classificar e conseguir detectar padrões, né? Agora, cada pessoa ela tem um jeito de escrever, um jeito de falar. Então, além de chegar por canais diferentes que vocês, né, vão unificar isso com a IA, cada pessoa escreve uma coisa, um termo com vários sinônimos, né? Pode ser, por exemplo, meu filho me bateu. O outro fala, minha filha me espancou. Eu apanhei que dá dó. Ou então alguém fala, esse senhor, ele sofreu uma violência física com material tal. Como é que reúne tudo? Como é que a IA consegue identificar essa linguagem, né, do brasileiro que é tão variada, tão diversa, no momento da recepção dessas denúncias e também futuramente na classificação? Essa pergunta é interessantíssima, porque a inteligência artificial ela é dotada de um modelo de linguagem, né, chamada tecnicamente de LLM. Então, a gente usou um modelo de linguagem voltado para o português, consegue identificar o português, independente das suas nuances, independente dos seus sinônimos, paráfrases. Então, ela consegue fazer essa identificação e consegue fazer essa linkagem por meio do contexto. Então, ela entende o contexto. Então, nós usamos, né, na solução uma LLM que é de processamento rápido. Esse foi o grande desafio do projeto, usar essa solução de inteligência artificial que fosse rápida, que não tivesse custo e que desse resultado a fim de agregar esses dados e mostrar realmente esse histórico para a polícia e que ela conseguisse emitir esses relatórios de forma rápida, né? A dúvida é porque a IA não está acostumada com o jeitão brasileiro, né? A gente está criando as inteligências artificiais e ensinando como ela pensa. E aí fica aquela dúvida, será que ela entenderia alguma denúncia de forma errada, alguma coisa assim, nesse sentido? E aí também tem a questão do policial, que ele consegue entrar no sistema e fazer um pré-tratamento, porque
tudo antes era feito através de planilha do Excel. Então, a LLM, ela dá um apoio adicional. Que legal. Né? Então, ela consegue fazer essa triagem, essa classificação, essa linkagem, e o policial ele consegue entrar no sistema, consultar o que antes ele não tinha, né? Fazer a verificação e emitir os relatórios, né? Então, nós usamos a técnica de engenharia de prompt e LLMs para poder fazer essa pré-triagem que antes não tinha, né? Acumulava-se muitos registros de ocorrência, de vários links, de vários órgãos, e agora o processo está mais rápido para poder fazer essa pré-triagem que era feita antes manualmente, que com tudo que é feito manualmente tem a tendência aí de erro, de atraso, né? Isso. Por conta da verificação. Essa também é uma forma de equilibrar, né, a agilidade tecnológica com a análise humana, né? Exatamente, né? A questão do sistema vem com essa ideia de tentar enfrentar esses desafios, agilizar, né, esse tratamento, essa triagem, e além disso, a solução também conta com esse portal de módulo, né, esse módulo de acompanhamento de denúncias e o outro módulo também de maus tratos, que auxilia também, porque antigamente a polícia não tinha um portal com acessibilidade, porque no que se refere à experiência do usuário, a população idosa, ela tem, assim, as suas limitações sensoriais, né? Então, ela precisa ter acessibilidade a esses dados, a essas informações, e o portal, ele tem essa questão, né, de também permitir que o idoso consiga acessar as informações, mesmo tendo aí, por exemplo, a questão de baixa visão, ele consegue ampliar a fonte e ler os dados, consegue passar um leitor de tela no site também, ler de forma clara as informações. Então, tem essa questão da acessibilidade também no sistema. Professora, a gente já está caminhando para o Repórter CBN, são 10h30. Eu vou pedir a gentileza da senhora ficar conosco, porque ainda tem perguntas, né, dos nossos ouvintes aqui para a senhora. Adalberto já vai deixar uma delas, então, para a gente começar. Exatamente. A nossa ouvinte, Tânia, está perguntando sobre essa unificação do sistema. Ela pergunta se denúncias, por exemplo, dos CREAs e das unidades de saúde serão alcançadas por meio desse novo sistema. Sim, o sistema, ele conta com uma customização e flexibilização, né? De você consegue cadastrar o modelo, layout de como é feito esse registro, então ele é flexível. Então, a gente tem lá vários layouts do Disque 100, do CRAS, de vários órgãos, e o sistema automaticamente, através desse layout cadastrado, ele, usando a inteligência artificial, ele vai pegar esses dados e vai incluir no sistema e vai fazer toda a linkagem. Então, ele é completamente customizado para atender qualquer tipo de dado. Professora, eu tenho aqui o Fernando perguntando como é que fica a Lei Geral de Proteção de Dados, com esses dados que são inseridos pela inteligência artificial, pelas pessoas com entendimento da inteligência artificial, se vocês já programaram algo para fazer essa proteção. Então, hoje, atualmente, os dados o sistema vai ser implantado dentro da TI da polícia, né, da rede da polícia, e esses dados não vão ser disponibilizados para a população inicialmente. O que vai ser disponibilizado são informações de como, por exemplo, abordar um idoso agredido, como registrar evidências de maus tratos, não os dados em si da questão da agressão e do registro dessa ocorrência. Mas o que vai ser publicado para a população por exemplo, como consultar as organizações locais e nacionais para oferecer suporte a vítimas de maus tratos. Dados sensíveis ficam só com a polícia, né, doutora? Só Professora. Com a polícia, exatamente. Não ficam disponíveis para a população. Professora, fica comigo, a gente só vai para o Repórter CBN. Eu tenho mais 3 perguntinhas para a senhora aqui, tá bom? Só um minutinho, nossos ouvintes bastante interessados. Só um pouquinho a gente já volta.
Estamos de volta com o nosso CBN Vitória, conosco a professora Marta, conversando a respeito do portal com IA, que vai auxiliar no combate à violência contra os idosos, ajudar a polícia nesse combate. Professora Marta Amorim, mestre em ciência da computação pela UFES e também doutora em engenharia elétrica, duas áreas totalmente afins, né, professora? Obrigada por aguardar a Rede CBN conosco. Eu que agradeço. Professora, vamos lá. Eu estou com o Renan aqui perguntando. Na verdade, não é uma pergunta, é mais uma afirmação. Ele fala que é a tecnologia, mais uma vez, aproximando, ou pelo menos tentando aproximar a população dos canais de denúncia. Exatamente. Então, o IFES, né, tentando fazer esse projeto ser fundamental na vida, né, dos cidadãos, né, desempenhando aí um papel fundamental, porque ele está atuando aí como agente de integração entre o conhecimento acadêmico e as demandas reais da sociedade, né? Uhum. Então, o projeto gerenciador de denúncias da Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa, ele é realizado em parceria com a polícia. E o IFES aí contribuiu com a capacidade científica, né? A gente tem aí bolsistas trabalhando, alunos, são 5 alunos trabalhando, sendo 3 deles bolsistas, 2 com trabalho voluntário. E o IFES aí provendo capacidade científica, tecnológica, inovação para desenvolver a solução e auxiliando, né, no enfrentamento da violência contra a pessoa idosa. Uhum. Eu tenho aqui um ouvinte, ele pediu para não dizer o nome dele, ele dando parabéns, né, pela iniciativa, pelo projeto, e disse que ele já sofreu violência. Ele não é idoso, não é a delegacia, né, para ele, no caso, mas ele pergunta e acredita que essa iniciativa pode também beneficiar outras áreas da segurança pública, né? A gente consegue uma coisa e já está pensando lá na frente, né? Então, será que isso pode se espalhar para outras delegacias? Eu acho que é mais ou menos o que o nosso ouvinte está querendo dizer aqui. Não, com certeza. Esse é um projeto que tem uma ampliação enorme, gigantesca, né? Vários desdobramentos. Inclusive, a gente está escrevendo aí outras partes do projeto que vai contemplar um sistema integrado para receber denúncias de violências de diversos âmbitos, né, direitos humanos, incluindo crianças, adolescentes, mulheres, população negra, pessoas LGBTQI+, pessoas em situação de rua, vários grupos, né, sociais vulneráveis. Isso conta aí com painel, né, gerencial de inteligência artificial que pode cruzar esses dados de forma geográfica, temática e dando subsídios estratégicos de ações de prevenção, monitoramento e enfrentamento da violência, que é uma coisa tão corriqueira e que a gente precisa de ferramentas para poder agir com inteligência, né? Com estratégia. Professor, uma última pergunta. A gente sabe também que pessoas de má índole existem em todo lugar. E, infelizmente, tem gente que passa trote, que faz uma denúncia anônima. A IA consegue identificar, ou isso é realmente o olho do policial? A IA, ela pode ter essa capacidade, né, de verificar deepfakes, né? Já existem estudos para isso, não só de texto, mas também de imagem. Então, verificar se existe, por exemplo, denúncias que não são provenientes do contexto, porque existe um contexto, existe um padrão que a IA consegue identificar. E isso é uma coisa muito interessante que também a gente pensou em trabalhar no projeto. Por enquanto, a gente está focando na consolidação dos dados que são fragmentados, mas essa é uma nuance que vem sendo desenvolvida pela academia, de forma geral, e é uma pesquisa que pode ser agregada para esse projeto também. Uhum. Quando entra em operação, os ouvintes já estão perguntando aqui, se eles entrarem na delegacia do idoso, eles já conseguem ver essa IA funcionando? Ainda não, né, professora? Então, ela está em fase de homologação pela TI da polícia e pela equipe, né, como eu mencionei, doutora Milena Girelli, e pelos policiais, né, Maranei, Renilton e Aline, está em fase de validação. E essa semana passada, a gente colocou
para que fosse em produção. Então, a intenção é colocar aí no próximo mês já em produção para que a população tenha acesso a todos esses recursos. Chegou mais uma perguntinha aqui, da Conceição. A IA vai responder a gente? Não, a IA não responde, né? Ela só agrega informação para auxiliar os policiais, não é isso, professora? Exatamente, a IA não vai ter nenhum contato com a população, vai auxiliar os policiais na questão da identificação da denúncia e no agregamento, na inclusão dessa denúncia na base de dados. Professora, muito obrigada por conversar conosco aqui e responder as perguntas dos nossos ouvintes. Previsão para entrar em operação, 1 mês? 2? Um mês, acredito que 1 mês, porque já está em homologação, já foi homologado, está tudo dentro dos conformes e agora é passar para produção, que acredito que dentro de 1 mês, pela minha experiência, eu acredito que todos vão ter acesso ao projeto. E aí essas melhoras das segundas fases, da segunda fase, né, da classificação, essa segunda fase entra em operação enquanto ela já está em funcionamento, é isso? Exatamente, a gente já terminamos a homologação, o sistema atende plenamente ao que foi especificado, né, e o que foi acordado entre as partes, e agora a gente está só fazendo alinhamentos técnicos com a TI da polícia para que entre logo em operação, é o que a gente mais quer, né, tanto nós aqui que desenvolvemos, né, a equipe, quanto a polícia, né, que vai agilizar muito o trabalho, né, vai ser fundamental esse portal. Tá certo. Professora, obrigada mais uma vez, parabéns pelo trabalho, pela iniciativa, para todos os pesquisadores do IFES, né, que trabalharam junto com a senhora, e também para os policiais da Polícia Civil que estão acompanhando esse processo de perto. Eu que agradeço e bom dia para todos os ouvintes também. Bom dia, professora. Até uma próxima oportunidade. Até.